melhor não. Está muito melhor, não? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Nós temos um hino para cantar, mas eu acho que eu vou deixar esse hino para o 19, para o final. Né? É o hino bicicleta, se quiser já preparando aí. É o hino 487. E esse hino tem o título Primeiro Quero Ver Meu Salvador. Boa noite a todos mais uma vez, graça e paz, que o Senhor abençoe nossas vidas, consagre nossas vidas, para que possamos estar firmes diante de Deus, em meio às provações e em meio às ciladas do nosso adversário. Que o Senhor possa sair vitorioso em nossas vidas e que possamos estar sempre aptos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Hoje a gente separou uma mensagem para cada um de nós, né? O Senhor nos incomodou para trazer uma mensagem. Na realidade a gente vai falar sobre um personagem, né? É um personagem que no dia que eu vou para o céu, e eu vou para o céu em nome de Jesus, eu creio, eu estou trabalhando para isso, fui salvo e remido para ir para o céu. No dia que eu ir para o céu eu quero conhecer Ele. É claro que, como diz o hino que a gente vai cantar no final, primeiro quero ver meu Salvador. Realmente ele vai querer ver Jesus quando chegar no céu. Mas esse personagem é um personagem que quando eu chegar no céu, eu quero conhecê-lo, porque eu gosto da história dele. Eu acho que cada um de nós se identifica com um personagem da Bíblia. E se eu perguntar aqui a cada um de vocês, certamente vocês vão dizer assim: eu admiro muito o personagem tal, eu admiro Moisés, Isaías, cada um vai dizer o seu personagem. Eu me identifico muito com esse personagem. E que personagem é esse, Givanildo? O nome dele é Estevão. Já ouviu falar em Estevão? Já ouviu falar da história de Estevão? Vocês sabem quem foi Estevão? É sobre isso que a gente vai falar um pouco. A palavra coroa em grego, ela tem dois significados no nosso português. A palavra coroa, o primeiro significado dela é diadema. Esse a gente já conhece, né? Diadema é o que as mulheres frisam no cabelo, né? E essa tradução do grego, ela corresponde à coroa que uma pessoa recebe sem esforço, sem manter esforço. É a coroa chamada coroa real, que os príncipes recebem, né? Os reis, eles recebem por herança, eles recebem porque eles sucedem outra pessoa. E a outra tradução para a coroa é Stéphanos. Stéphanos é exatamente o termo grego para o nome de Estevão. E o que significa Stéphanos? Stéphanos é coroa de vitória. Sabe, quando os atletas no Coliseu ele competia, e aquele que ganhava, ele ganhava o quê? Uma coroa, uma Stéphanos. É aquela coroa que você recebe por luta, por vitória. E Estevão, ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso porque ele foi o nosso primeiro mártir. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E a gente vai lendo do versículo 1 em diante. Ok? Quem achou aí, diga bem. Quem não achou, diga misericórdia. Já achou? Paulo, Silas, Cia, irmã Valquíria. A história, Atos capítulo 6, nós vamos ler todos os versículos, do 1 até lá na frente, alguns na frente, ok?
Aí esse livro ele fala sobre a vida de Estevão. Estevão, esse personagem ele surge na igreja primitiva do primeiro século. Interessante que diz assim, o verso 1: ora, naqueles dias multiplicavam-se o número de discípulos. Houve uma murmuração entre os helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos dar uma paradinha nesse verso, nesse capítulo 1 aí, né? A igreja primitiva do primeiro século foi um período em que a igreja cresceu muito. E quem estava, ou quem liderava a igreja do primeiro século? Eram os apóstolos. Todos eles, Mateus, João, Pedro, eles lideravam a igreja. E eles levavam o evangelho. Por eles saírem para levar o evangelho, eles passavam muito tempo fora. Por ele passar muito tempo fora, a igreja, quando ia para a distribuição dos gregos, os helenitas que eram gregos, as viúvas dos gregos, elas estavam sendo, não tinham pessoas o suficiente para ajudar. Eles ajudavam a comunidade, porque a igreja tinha crescido, mas quando eles saíam todos os discípulos, ficavam só as mulheres, e elas começavam a distribuir e faltavam. E ele dizia que eles estavam não exercendo um trabalho, mas eles estavam levando o evangelho. Então, esse problema surgiu para que os discípulos solucionassem, e esses helenistas começaram a reclamar. Vamos para o capítulo 2. Então, a solucionar o problema. Então, os 12 discípulos convocaram a comunidade, os discípulos, e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles estavam levando alimento, distribuindo, mas os discípulos estavam levando a palavra. Então ele disse: também não é razoável que a gente deixe de levar a palavra para servir as mesas, para ajudar as pessoas. Então eles resolveram instituir 7 homens para fazer esse serviço, né? E aqui, irmãos, é exatamente a instituição dos diáconos da igreja. Vamos ver o capítulo 3, o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha a qualidade dos diáconos, ou do homem que eles iam escolher. Homem de boa reputação, né? Do Espírito, cheio do Espírito, e de que mais? Sabedoria, ao qual encarregamos desse serviço. E quando a nós nos consagraremos na oração e na administração da palavra. Então os discípulos vieram, aí disseram assim: vamos fazer uma reunião de comissão. Reuniram a comunidade e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos eleger 7 homens para que eles possam fazer esse serviço da distribuição com a comunidade. E a gente vamos continuar ministrando a palavra, orando e pregando para as pessoas, porque a igreja ia crescer mais ainda. Verso 4: e quem de nós... E quanto a nós, verso 4, consagremos a oração no início da palavra. Verso 5: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram então quem? Os 7 homens foram quem? Estevão, homem cheio de fé Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia,
e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicaram o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes dedicaram à fé. E aí eles foram, a história conta que eles foram, escolheram 7, né? Oraram, puseram a mão, consagraram, como hoje se consagra o ancião, consagra o diácono, para esse serviço. Mas a palavra de Deus diz a partir do capítulo 8, que Estevão era cheio de graça. Olha, qual era a característica dos homens que os homens tinham dos 7 tinham que ter? Eles tinham que ter boa reputação, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e eles tinham que ter sabedoria. Esses 7 tinham que ter isso. Mas Estevão, a palavra de Deus diz que ele era um cheio do Espírito Santo e ele tinha mais. Ele disse: então Estevão, no capítulo 8, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha, além de Estevão ter essas características que os outros diabos tinham, ele tinha mais. Ele fazia milagre, ele fazia prodígio, né? É o que o verso 8 vem dizendo, né? E ele era cheio de graça e de poder. Estevão era um homem diferenciado. A palavra de Deus diz que todas as pessoas que entravam para conversar, para debater com Estevão, ele persuadia a pessoa, porque ele tinha uma sabedoria tão grande que ele conversava e ele argumentava. Mas a palavra de Deus diz que os gregos não gostaram disso, e eles começaram a subornar. Eu acho que está aqui no verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos cilícios da Ásia, e discutiam com Estevão. Aí o verso 10 diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Irmão, Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele conversava, ele debatia, e ele conseguia falar da palavra de Deus como ninguém naquela época. Verso 11: então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfema contra Moisés e contra Deus. Aí, irmãos, eles usaram de baixaria. Eles subornaram algumas pessoas para falar mal, dizer que Estevão estava falando mal da lei, do templo e de Moisés. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque quando Estevão começou a falar, a Bíblia fala, a gente vai ver aqui no verso 11, eu acho, 12, que quando eles olhavam para Estevão, o que foi que eles viram? O rosto de Estevão brilhar. Eu pergunto para a igreja: qual foi o personagem bíblico que o rosto dele brilhou? Quem sabe dizer para mim? Moisés. Imagine, quando ele disse assim: eles estão falando mal de Moisés. Quando olharam, o cara podia dizer assim, ele pode até falar mal de Moisés, mas o rosto dele brilhou igual de Moisés. Ou seja, o mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus dele. Que coisa, irmãos. Estevão, depois daquelas acusações, eles queriam prender Estevão para apedrejá-lo, que foi o que aconteceu mais tarde. Estevão, ele faz um sermão, que ele faz todo um resumo do Velho Testamento. Ele fala de todos os profetas, ele fala dos judeus. E o sermão de Estevão, na minha opinião, viu, irmãos, é um dos sermões mais importantes do Novo Testamento. E eu vou dizer por que o sermão de Estevão foi um dos mais importantes do Novo Testamento. Na minha opinião, depois do sermão da montanha, que é o sermão mais importante da Bíblia, que foi feito por Jesus, que está em Mateus capítulo 5, o sermão mais importante de toda a Bíblia é o sermão de Jesus. Esse de Estevão, para mim, foi um dos maiores. Por quê? Porque existe uma profecia em Daniel em que Deus daria 70 anos para os judeus, a profecia dos 70, para que os judeus ele se convertesse, para que ele se arrependesse dos seus pecados, de ter rejeitado a Cristo e de ter rejeitado a lei. Irmãos,
exatamente quando Estevão estava pregando, essa profecia estava sendo cumprida. Em outras palavras, aquele podia ser o último, ele não diz que foi o último, os teólogos dizem que foi um dos últimos sermões sobre a oportunidade que Deus deu para os judeus. Depois daquele sermão, todo judeu que quiser aceitar Cristo, ele vai ter, se quiser ser salvo, ele tem que aceitar Cristo, assim como nós aceitamos a Cristo para obter a salvação. Então veja a importância de Estevão. E Estevão ali, ele é apedrejado, ele morre. A história conta isso. Mas quando ele olha para o céu, ele tem uma visão do céu. Eu falei isso um dia desse no sermão. Ele tem uma visão do céu e ele vê Jesus em pé no santuário celestial, se preparando para buscar. E isso aconteceu no ano 34 da nossa era. Da nossa era. 34 depois de Cristo. Imagine se Cristo já estava lá no santuário celestial, se preparando para voltar. Quanto pouco tempo falta para ele voltar? Estevão ali, uma cena maravilhosa, perdoa eles. E ele pronunciou uma palavra muito parecida com a de Cristo, né? Pois quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa quem não sabe o que faz. Estevão diz: Deus, que esse pecado não lhe seja imputado. O que eu estou fazendo comigo agora, ele não sofra a pena por esse pecado. Que homem, um mártir, você está sofrendo, você está sendo perseguido. E a lição que nós temos essa noite, e a gente vai encerrar, é que muitas vezes nós reclamamos por poucas coisas que acontecem na nossa vida. Mas na hora da dor, um homem cheio do Espírito Santo, na hora da perseguição, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai amar mais, ela vai perdoar mais, ela vai ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é algo maravilhoso. O nosso desejo de nossa oração é que possamos buscar o poder do Espírito Santo. Estevão, a Bíblia diz que Estevão, a primeira coisa que disse lá no versículo 3, diz que mais Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Não há coisa mais bonita na nossa vida dizer que você é um irmão, você é uma irmã cheia do Espírito Santo. Eu não esqueço da história que o irmão Marconi contou aqui, né, contou nessa igreja, quando ele estava no interior desse bravo lá e ele precisou de alguém. Disse: vai na casa do irmão fulano, olhe na casa dele que ele vai lhe ajudar. Ele disse: como é que você sabe que ele vai me ajudar? Ele não me conhece. Ele disse: vá, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E o irmão perguntou: mas como esse homem é cheio do Espírito Santo? Por quê? O que é que significa ele ser cheio? Ele disse: ele é um homem manso. Irmão, o Espírito Santo faz com que a gente se acalme, faz com que as tempestades se acalmem. Jesus chegou, a tempestade se acalmou. Os problemas a gente não pode evitar, mas a gente vai enfrentar de forma diferente, com confiança, com sabedoria, crendo que Deus ele vai resolver, irmãos. E se Deus não resolveu, é porque não era para ser resolvido naquela hora, mas um dia Ele vai resolver. É que nem aquele ditado que diz: tudo vai ficar bem. Se não está ainda, é porque ainda não está bem, mas tudo vai ficar bem. Creia, meu irmão, que tudo vai ficar bem. Busque o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai terminar a obra que a gente manda ver. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos amar os nossos semelhantes. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos liderar nem a nossa casa, mas a nossa igreja. Vamos orar e vamos buscar o poder do Espírito Santo para nossas vidas. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. A gente vai encerrar com um hino, né? O hino que eu falei que o Kézia está aí no ponto, Kézia, solta aí.
Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrados de vivermos com amor. Queridos, quero ver aos quais partiram antes de si, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias e doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado essa igreja, Pai, como instrumento de sabedoria para salvar as pessoas que ainda não te conhecem. Muito obrigado, ó Pai, porque assim como Estevão, ó Pai, nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ó Pai. Homens e mulheres que têm o poder de perdoar, têm o poder de amar, maior do que qualquer um aí no mundo. Tem o poder, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para levar a Tua mensagem, Pai. Uma mensagem de amor, de graça e de poder, de arrependimento e de salvação em Cristo Jesus. Usa-nos, Senhor Deus, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor Deus, em Tua causa. Nós muitas vezes nos sentimos fracos, ó Pai, fadados ao fracasso. Mas é como disse o apóstolo Paulo, ó Pai, contigo somos mais que vencedores. Nós queremos a nossa Estéfanos, ó Pai. Queremos, ó Pai, a coroa da vitória. Queremos, ó Pai, um dia, Senhor Deus, quando chegar no céu, recebemos a nossa coroa com várias pedras, ó Pai, em sinal de pessoas que ajudamos, através do Teu Santo Espírito, a encontrar a salvação. Fica conosco. Leva para os nossos lares na presença dos Teus anjos e nos abençoe hoje e sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.